O filme blockbuster icônico O Exorcista apavorou o público na década de 1970. Alguns dizem que o filme pode ter ajudado a desencadear uma série de eventos que hoje chamamos de pânico satânico. O Exorcista, a profecia. Observem os filmes satânicos de possessão e de algum tipo de magia do mal. Os jovens eram influenciados por eles. Não era só a cultura pop. Era o início do pânico satânico que dominaria os Estados Unidos. Cartas de tarô, tabuleiros Ouija e magia do mal saltaram em popularidade. De repente, coisas estranhas começaram a acontecer. E surge uma grande explosão de atividades paranormais. A histeria explodiu. Um hospital em Miami abarrotado com milhares de pessoas alegando estarem possuídas por demônios. Órgãos de segurança pública por todo o país estavam enfrentando atividades de ocultismo, sacrifícios, relatos de assombração, possessões, contatos com entidades demoníacas estavam em alta. O diabo estava em todo lugar. Então, no final de 1979, a polícia foi chamada para separar uma rebelião numa escola de Miami, em que jovens relataram estar possuídos pelo diabo. Vários deles mencionaram Satanás. Eles contaram histórias apavorantes de alunos se jogando pela janela, gritando e se debatendo no chão, uma garota levitando e um garoto se transformando em puro mal, olhos arregalando e a cabeça virando, como em O Exorcista. Eu sei que é um evento paranormal, por causa das declarações de testemunhas oculares. Uma escola inteira poderia ser possuída pelas forças do mal, transformando crianças em demônios? Alguma coisa estava assustando esses jovens. Eles estavam amedrontados. Revelações chocantes de ex-alunos que falaram pela primeira vez e esclareceram o dia em que o inferno veio à tona e todos os alunos de um colégio foram possuídos pelo mal. Isso é, sem dúvida, o evento paranormal mais relevante da história americana. Possuídos pelo mal. Uma semana antes do Halloween, numa escola militar na Flórida, parecia ser um dia letivo normal. Os alunos dessa instituição eram chamados de cadetes, e nessa manhã, os cadetes estavam na sala de aula fazendo o que a maioria dos estudantes fazem. Estudando, sonhando acordados, imaginando como será o final de semana. Até que, de repente, tudo mudou. E tudo deu terrivelmente errado. Uma aluna se levantou e saiu correndo pela porta. Várias colegas se levantaram e a seguiram pelo corredor até o banheiro feminino, para ver se ela estava bem. As amigas dela a cercaram. Elas estavam paralisadas de pavor olhando aquela cena e tentando descobrir o que estava acontecendo. Ela está cuspindo e murmurando, e finalmente elas entendem as seguintes palavras: o diabo está dentro de mim. O diabo está dentro de mim! O diabo está dentro de mim! O diabo está dentro de mim! Ela começa a manifestar sinais claros de possessão demoníaca. Ali, diante do olhar das colegas, a jovem parecia levitar. Foi quando elas perceberam que uma coisa terrível estava acontecendo. As outras alunas que estavam no banheiro com ela ficaram apavoradas, não sabiam o que estava acontecendo. As amigas dela não faziam ideia do que fazer. Algumas tentam confortá-la e outras também começam a mostrar sinais de possessão. É como uma infecção se espalhando de uma aluna para outra. Na sala de aula, a professora ouviu gritos misteriosos vindo do banheiro feminino.
Incomodada, ela foi investigar. Alguma coisa pareceu ter desencadeado uma força maligna que inundou a escola por inteiro. Aquilo atacou e, quando atacou, foi com muita força. Atingiu os alunos como um maremoto. Em outra sala de aula, os alunos não faziam ideia dos horrores que ocorreram no banheiro feminino. Mas eles disseram que 2 cadetes de repente começaram uma briga violenta, sem nenhum tipo de provocação prévia. Eles estavam brigando entre as carteiras, jogando as coisas para tudo quanto é lado. Então, o inimaginável aconteceu. Um dos garotos foi lançado por uma janela de vidro, caindo no asfalto, 2 andares abaixo. Os alunos correram para as janelas e olharam assustados, esperando ver o corpo ensanguentado, sem vida, do seu colega no chão. As pessoas viram que o garoto levantou na hora. Ele estava com os olhos vermelhos e estava rosnando. Um funcionário da escola correu para ajudar, mas se deparou com uma reação chocante do garoto, inacreditavelmente ileso. Testemunhas dizem que ele estava com os olhos arregalados, animalístico. Ele tinha a força de Deus sabe quantas pessoas. Tinha a força sobre-humana. O corpo estudantil, chocado com o que viu, explodiu em um caos paranormal desenfreado. A situação estava totalmente fora de controle. Pessoas literalmente arrancando as portas com as próprias mãos, papéis voando para todos os lados, alguns jovens convulsionando no chão, outros gritando de pavor. De maneira esmagadora, os alunos passaram por uma transformação física terrível. Alguns dos alunos descreveram fazer contato visual com alguma coisa muito maléfica. Alguns descreveram olhos do mal, olhos maléficos. Isso no rosto de pessoas conhecidas, mas não eram elas mesmas. Alguma coisa olhando através de um amigo, alguma coisa que estava no corpo dele, mas não estava antes. Eles agiam com força sobrenatural e uma energia totalmente caótica para destruir o prédio que, uma vez, foi uma instituição de aprendizado tranquila. Em guerra generalizada com seus demônios, a administração escolar fez um pedido urgente de socorro para as autoridades de segurança de Miami. Em 25 de outubro de 1979, recebemos uma ligação diferente. E ouvi o tenente falando no telefone com alguém que disse que a situação era caótica, que tinham jovens correndo para todo lado. Quando eu cheguei, os alunos ainda estavam correndo, estavam assustados, gritando. Foi muito caótico. Eles se juntavam em pequenos grupos e gritavam e berravam. Depois corriam em várias direções diferentes. Eles pareciam estar com medo de alguma coisa. Parecia que muitos alunos, com medo dos próprios colegas de classe, tinham se transformado em monstros. Nós vimos diversas reações, nós vimos brigas, destruição de propriedades e loucura, e vimos algumas pessoas que só estavam tendo uma crise nervosa. A escola estava sendo destruída. Foi caótico e foi extremamente assustador. A polícia tentou de tudo para acalmar os alunos, perguntando quem começou a rebelião. Vários deles mencionaram o diabo. Os alunos disseram
que o diabo estava lá ou que foram possuídos. Mas o que testemunharam na escola deixou os policiais extremamente balançados. Esse tipo de incidente é muito incomum e certamente essa situação foi a única que eu vi durante meus 40 anos no Corpo de Bombeiros. O tumulto teve consequências, como alguns estudantes feridos e hospitalizados. E também levantou perguntas apavorantes sobre o que exatamente tomou conta desses adolescentes. Na minha opinião, não há dúvida de que o que aconteceu na Miami Aerospace Academy com certeza tem a marca de alguma coisa aterrorizante e paranormal. O que aconteceu, até onde posso dizer, é a maior contaminação espiritual desse tipo de possessão coletiva já ocorrida na história da América. Se o que aconteceu na Miami Aerospace Academy naquele dia de outubro realmente foi uma possessão coletiva, aconteceu por algum motivo. O que poderia ter provocado uma possessão demoníaca da escola e dos alunos? No dia 5 de outubro, eles já estavam com demônios no corpo. E foi isso que fez o caos se instaurar. O que poderia explicar a possessão coletiva de alunos do ensino médio da Miami Aerospace Academy naquele dia impactante em 1979? A garota que levitou, alegando estar possuída por Satanás. O diabo está dentro de mim. O garoto que colidiu com a janela do segundo andar deu de cara no concreto e saiu andando sem nenhum arranhão. As exibições apavorantes de força sobre-humana deixaram todos se perguntando por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque os jovens que se sentiam marginalizados e oprimidos não receberam o tipo de supervisão exigida. Eles deixaram esses demônios entrarem e não sabiam o que fazer. E a pior das hipóteses literalmente aconteceu. Olhando superficialmente a vida cotidiana dessa escola, de repente se torna plausível que uma coisa tão inconcebível quanto um ataque demoníaco possa ter acontecido durante o início do pânico satânico. A situação na escola foi singular. Esses adolescentes já eram oprimidos. O demônio já trabalhava antes de ter se revelado durante a possessão. Talvez ele já estivesse usando os funcionários e o El General para reforçar a causa dele, para conseguir a possessão completa. El General era como o fundador da escola se referia a si mesmo. Seu nome verdadeiro é Evaristo Marina. Marina era um idiota, pura e simplesmente. Provavelmente era corrupto. Os jovens já acreditavam que ele não era do bem, mas eles não sabiam da missa um terço. Marina veio para os Estados Unidos contra sua vontade, devido às circunstâncias. Marina, acredito que tenha vindo com a primeira comunidade exilada, que foi quando meus pais vieram. E ele teve de se reinventar, assim como quase todos os cubanos que vieram para cá. A Revolução em Cuba, basicamente, havia entrado em vigor talvez uns 10 ou 12 anos antes. Todo mundo lá perdeu praticamente tudo. Havia advogados, médicos que não podiam exercer suas profissões aqui porque não tinham licença. Por isso tiveram de trabalhar em restaurantes e hotéis e encontraram um meio de voltar a viver como viviam em Cuba. Marina não foi exceção. Ele veio de uma posição de muito poder em Cuba e, quando chegou aqui, trabalhou como ajudante de garçom, mas ainda assim se juntava à alta sociedade quando acabava o turno dele, porque ele sentia que fazia parte daquele círculo, que precisava estar ali, era o lugar dele. Marina tinha sido um oficial militar na Cuba pré-revolucionária, antes de Castro tê-lo exilado. Ele tinha aspirações políticas em Cuba. Por isso, tinha que parecer que ele tinha aquele prestígio todo.
Que melhor maneira de fazer isso do que ter um monte de adolescentes enfileirados saudando você e chamando você de El General. Essa era a manobra dele. E ele adorava ser chamado assim. Marina retoma seu poder abrindo a Miami Aerospace Academy no final de 1960. O princípio da escola, educar por meio de disciplina e formação de caráter. O general republicano convicto diz que ele é um exemplo para os 350 alunos. E eles veem em mim um exemplo. E isso é muito bom, porque não digo a eles, faça o que eu digo, não o que faço. Eu digo, faça o que eu digo e também o que faço. Então, eles me veem como um segundo pai. O incrível é que ele nunca chegou à patente de general, nem aqui, nem em Cuba. Ele só começou a se presentear com essas estrelas. Até onde sei, ele atingiu uma certa patente e depois começou a acrescentar estrelas. É isso que os vigaristas fazem. Era tipo, olha pra mim, olha que pessoa maravilhosa eu fui a minha vida inteira. E o quanto posso ser bom para a comunidade e tudo mais. Neste homem, os pais imbuíram uma qualidade quase divina. Nós, pais, escolhemos essa escola pela disciplina que existe nela, pela competência dos funcionários e pela vida limpa que seu general já teve. É um cara que está tentando progredir na vida sendo algo que ele não é. Eu acho que ele mesmo tinha alguns demônios. Os demônios de El General se manifestaram na forma de poder e punição. O Sr. Marina era um homem tão focado em poder e controle que as pessoas que ele contratou para comandar a escola eram sempre vistas como seus capangas. Um dos meus professores tinha uma maleta. Ele deixava um livro na maleta e também um revólver calibre 45, bem ao lado. Quando temos um grupo de estudantes vivendo com tanto medo dos professores, pessoas que supostamente estavam lá para protegê-los, são jovens que não conseguem se sentir seguros no dia a dia. O motivo do Marina não ter contratado professores certificados foi para ter mais controle sobre eles e controle sobre as informações que poderiam sair da Miami Aerospace Academy. Assim, as pessoas não saberiam o que acontecia dentro da escola. E o que acontecia dentro da escola era a ameaça constante de abuso. Distribuídas por disciplinadores severos como o Major McKinley, que parecia se divertir com seu poder esmagador sobre os alunos. O Major McKinley andava balançando um molho de chaves e batendo com a palmatória na perna. Se lembra da palmatória? Lembro, a Big Ben. Tinha um punho de faca, né? É? E vários furos ao longo. McKinley tinha uma técnica boa. Sempre que precisava ministrar os castigos, ele soltava o braço e fazia aquele taco de cricket assobiar. Senhor Silva, por favor, peça para o cadete Smith se reportar à sala do general. Às vezes você era chamado para a sala do general ou para a sala do comandante. E era bem agoniante. A vida naquela escola era um ciclo interminável de medo. Um terreno fértil perfeito para forças negativas se alastrarem.
Às vezes era uma luta pela sobrevivência todos os dias. Havia adolescentes bem rebeldes mesmo, que foram expulsos de várias escolas. Os pais já estavam no limite com eles. E tinham adolescentes como eu, que achavam que queriam seguir algum tipo de carreira nas Forças Armadas. Estudei na Miami Aerospace Academy por 8 anos. Os jovens que estudavam lá vieram de famílias trabalhadoras de classe média. Eu mesmo precisava de estrutura. Eu poderia ter me comportado melhor. Eu era uma má influência. Ou seja, você tinha jovens comuns que não sabiam que estavam sendo jogados aos leões. Ter algumas maçãs podres no corpo estudantil dá para El General uma desculpa para impor sua própria marca de lei marcial, em que alunos são forçados a serem quietos, obedientes e submissos a todo momento. Companhia, vou ver! Eles faziam jovens usarem uniformes militares e marcharem. Era um ambiente muito rígido. Essas são técnicas clássicas de controle mental e lavagem cerebral. E para controlar a mente, é preciso destruir o corpo, fisicamente e através de exercícios, através de castigos, através da marcha. Acabar com a pessoa, emocional e psicologicamente, era exatamente o que estavam fazendo naquela escola. Qualquer tipo de discordância não era tolerada e levava à punição física extrema. Se eles estivessem num dia ruim ou você de algum modo desdenhasse deles, eles juntariam deméritos contra você. Se você tivesse demais, eles diriam: você está saindo demais do controle, vamos ter que bater em você. Então havia essa ameaça constante. Eles distribuíam facilmente 2 ou 3 palmadas com aquele bastão de madeira. Era um controle abusivo. Como se luta contra isso? Você vai pegar uma arma e atirar no cara? Provavelmente não. Mas existe outra maneira de dar o troco nele? Se ele é do mal, então encontre um mal ainda mais poderoso para dar o troco a esse mal. No dia 25 de outubro de 1979, um mal mais poderoso aparece no campus para acertar as contas. Os eventos assustadores na Miami Aerospace Academy ocorreram em 1979, quando o pânico satânico estava em ascensão. Na década de 1970, só o cinema de O Exorcista, a Carrie Estranha teve um grande impacto na psique de quem estava chegando à idade adulta naquela época. Não era só a cultura pop, era o início do pânico satânico que dominou os Estados Unidos. Órgãos de segurança pública por todo o país estavam enfrentando relatos de assombração, possessões, o diabo estava em todo lugar. Durante os últimos anos, o ocultismo se tornou um grande negócio. De repente, os conselhos e comentários da astróloga e taróloga são altamente procurados. Para os adolescentes desamparados da escola, as artes sombrias se tornaram atraentes. A magia pode ser vista como resposta para muitos problemas. Frequentemente implica vingança, implica violência, implica ficar quite com alguém. Uma das formas populares de magia envolve a santeria. Com raízes em práticas religiosas africanas, chegou a Cuba por meio do tráfico de escravizados e, em dado momento, chegou a Miami. Santeria é uma religião que adora diversas deidades chamadas de orixás e um deus supremo chamado Olodumaré. Através de rituais, iniciações e cerimônias. É tudo em prol do corpo, da mente e da união das pessoas culturalmente também. A santeria tem muitos rituais. Um deles envolve sacrifício animal. Santeria era muito comum. Éramos chamados por causa de animais decapitados. As pessoas ligavam pedindo resgate porque tinha muito sangue no local.
E não se sabia se alguma pessoa estava envolvida ou o que fosse. E você chegava lá e via que era um ritual de santeria. Na escola, alunos subjugados começaram a experimentar aparentemente uma forma sombria de santeria misturada com ocultismo, numa tentativa desesperada de escapar de sua tristeza diária. Não se pode culpar esses jovens por entrarem nessa quando estão enfrentando uma realidade tão avassaladora. Não havia esperança de mudança. Os pais deles viraram as costas. Então eles pensam, preciso encontrar uma saída. É uma questão de sobrevivência. Algumas dessas ciências sombrias têm um encanto, têm atração para algumas pessoas. Mas são coisas bem perigosas, são coisas que podem ser muito arriscadas, digamos, para elas mesmas e para os outros. No lugar da lição de casa, sessões com jogos de tarô e tabuleiros Ouija se tornaram práticas diárias na escola. O tarô pode ser um jogo inofensivo. Alguém faz uma pergunta e outra pessoa vira as cartas para dar uma resposta. O tarô é um aparato do ocultismo usado para contar à pessoa um pouquinho sobre ela e sobre o momento atual, sobre o futuro também. Conforme as cartas são posicionadas, elas começam a contar a história do que está por vir. Alguns resultados podem ser positivos, outros muito negativos. As cartas podem prever angústia, morte ou o desconhecido tóxico. Mas o motivo do tarô poder prever o futuro é o mesmo motivo que, segundo alguns, o deixa possivelmente perigoso. Eu realmente não recomendo o uso das cartas de tarô. É considerado como uma comunicação com espíritos. A pessoa usando o tarô está pedindo para que o espírito manipule as cartas e tente prever alguma coisa que pode acontecer no futuro. Os demônios estão sempre esperando por um convite para se comunicarem, algum meio de influenciar suas decisões, algum meio de afetar você. E quando você faz esse tipo de convite, como o que o futuro guarda para mim, eles estão dispostos e prontos para mergulhar de cabeça. E assim que você fizer esse convite, fica difícil voltar atrás. Qualquer tipo de energia sombria, demônio, espíritos, você não tem nenhum controle. Você pode sentir que tem controle e achar que sabe o que está fazendo, mas você está sendo controlado por eles. De todos os segredos sombrios da escola, um que surpreende é que os professores e funcionários também praticavam o ocultismo. Foram os funcionários que mostraram para os jovens como usar o tabuleiro Ouija e jogar as cartas de tarô. Mas depois do dia 25, todos negaram. Afinal, quem gostaria de admitir ter mostrado aos adolescentes como falar com os mortos no horário das aulas? Esses tabuleiros basicamente são um aparato de comunicação. As pessoas usam para tentar falar com espíritos e conseguir algumas respostas. E o espírito pode guiar aquele indicador usando a energia da pessoa que está tocando o indicador. O fato é que às vezes você não tem nenhuma resposta. E às vezes a resposta pode ser imediata. Quando você usa o tabuleiro Ouija e se conecta com alguém e começa a conversar com ele, isso possibilita o convite para entrar. Eles sabiam que brincavam com fogo e ainda assim prosseguiram, sem qualquer supervisão ou qualquer permissão, sem qualquer autorização, porque todos sabem o que você está tentando conjurar. Existem regras no mundo espiritual. Eles precisam de um convite seu para afetar a sua vida, para tentar possuir você. Eles podem não agir de cara, mas esperar você estar no seu estado mais fraco. Os professores da escola asseguravam que os jogos eram inofensivos e nunca sugeriram que poderiam ser um passatempo perigoso.
Uma coisa são os professores abordarem temas como demônios ou paranormalidade. Outra é não darem alerta. Aparentemente não deram mesmo. Na escola, a prática de ocultismo até podia não fazer parte do currículo, mas para alguns rapidamente se tornou o assunto mais popular do campus. Quando não estavam em aula, qualquer oportunidade que surgia, toda chance que tinham, esses jovens tentavam aperfeiçoar suas habilidades. Eles praticavam rituais de ocultismo. Mas não eram quaisquer estudantes. Esses cadetes foram submetidos incansavelmente a castigos extremos e punição física diariamente, sem esperança de escapar. A raiva coletiva reprimida é explosiva. Esses alunos eram vítimas de controle mental. E, em meio a esse controle mental, o ocultismo e as formas malignas sobrenaturais foram apresentados a eles. Esses jovens já estavam sendo oprimidos pela escola. Isso possibilitava que eles ficassem abertos e suscetíveis a uma presença e ataque demoníacos. Os alunos poderiam ter conjurado entidades malignas com o intuito de usá-las como armas contra seus opressores? Eu acho que foi isso que levou a essa tragédia terrível. É impossível separar esses eventos terríveis na escola. Da cidade onde ocorreram. Para turistas, Miami pode ser um paraíso tropical. Mas toda essa luz solar esconde um passado sombrio e bestial. Existe um karma muito negativo em Miami. Você pode voltar 400 anos, quando os conquistadores massacraram os nativos. Muitas dessas forças malignas e espíritos do mal perduram até hoje. Em 1974, um jornal da Flórida publicou que um hospital de Miami tratou um número chocante de 700 possessões por mês. Parece que o histórico sangrento penetrou profundamente no solo. Também existe a lenda de que o diabo vive embaixo de Miami, próximo a um rio subterrâneo. E outros dizem que existe uma força demoníaca conhecida como La Llorona, que se alimenta do medo das crianças. Incontida durante décadas e séculos, isso tudo pode gerar muita energia ruim. O acúmulo de energia ruim girava em torno do campus e do colégio e convidava negatividade para suas portas. Inclusive, recebeu um assassino em seu corpo estudantil. E ninguém sabia, a não ser Marina. Se eu errei, eu aceito a responsabilidade. O garoto nunca criou problemas. E o garoto estava indo bem. Eu falava frequentemente com ele e dizia: se você cometer o único erro, vai voltar para lá. Escândalos abalaram a escola. Mas Marina desviava quaisquer problemas na escola, que ele comandava com punhos de ferro. Marina reforça que está sendo chantageado, que é uma vítima do que chama campanha de difamação. Eu não estou preparado para responder essas perguntas. O senhor Marina reforça que, como presidente e fundador dessa escola militar, às vezes ele precisa guardar segredos para proteger os mais jovens daqui. Quantos outros segredos escandalosos o senhor Marina ainda guarda? Há mais de um segredo profundo e sombrio que Marina pôde esconder. Havia boatos de que o Marina estava praticando o lado ruim da santeria. Eu me lembro dele falando alguma coisa sobre a santeria. No início desse mês, vários bodes, galinhas e pombos foram encontrados sacrificados no sudoeste de Miami-Dade. Os jovens acharam sinais diferentes de santeria por todo o campus. Os sinais incluem moedas queimadas,
o que pode significar que alguém está fazendo um feitiço. Santeria é uma forma de religião quando se trata de uma forma pura. Fala-se sobre a santeria boa e a santeria má. Santeria boa e santeria do mal. Existem pessoas que a deturparam para apoiar outros meios e serviços que não funcionam dentro da estrutura da religião. E há outras evidências de que Marina praticava magia do mal na escola. Se você ver galinhas mortas ou ossos de galinha, isso significa que aconteceu um sacrifício de sangue. Isso deixa a coisa bem mais séria. Isso significa que, de fato, ocorreu um sacrifício e que o sangue foi usado em um ritual. Isso não é magia boa. Isso é magia ruim, é feitiço, tem a ver com maldições, tem a ver com a invocação dos poderes da escuridão. Se os alunos da escola pensassem que seu general estava praticando magia do mal, até onde eles iriam para se proteger? Ex-Marina, uma figura toda poderosa, El General, um general. Ele estava comandando o barco, portanto não seria exagero para esses jovens acreditarem que Marina estivesse envolvido com algum tipo de santeria e tivesse poderes especiais. Eu sou da opinião de que Marina seria capaz de qualquer coisa. Alguns alunos começaram a experimentar as artes sombrias sozinhos. Alguns só estavam curiosos, outros estavam procurando uma válvula de escape daquela realidade cruel. São adolescentes e as habilidades cognitivas para pensar em consequências de ações ainda não estão prontas. Eram crianças, sem qualquer supervisão ou proteção, brincando com um fogo que estava prestes a sair do controle. Se os alunos da escola aprenderam sobre o ocultismo com os professores e sobre o poder da santeria com Marina, a verdadeira lição poderia ser como incitar um grande ataque demoníaco. Satanás é muito esperto. No início, quando ele oferece às pessoas certos poderes, ele não conta as consequências que esses poderes trarão para você e outras pessoas. De repente, tudo o que esses adolescentes estavam fazendo, as sessões espíritas, o tarô, o tabuleiro Ouija, tudo isso estava convergindo para uma tempestade perfeita. O que tem sido chamado de a maior possessão demoníaca coletiva da história aconteceu quando muitos fatores convergiram ao mesmo tempo. E um fator importante foi a época do ano. A semana do Halloween é quando as atividades paranormais estão no auge. Isso remonta à crença dos celtas, que achavam que o véu entre o nosso mundo e o dos mortos estava mais tênue nessa época do ano. E é quando as almas dos que partiram podem voltar para o mundo dos vivos. Então os cadetes, como os celtas, estavam muito ocupados conjurando espíritos, mas infelizmente para eles eram os espíritos errados. Na noite de 24 de outubro de 1979, algumas horas antes de o mal montar um cerco no campus da escola, conforme conta a história, alguns dos alunos se juntaram para uma festa. Unidos fortemente pelo trauma compartilhado na escola militar, os jovens encontravam refúgio na companhia uns dos outros. Quando se está nessa idade, seus amigos e seus colegas são o universo inteiro. Portanto, numa comunidade unida como aquela, existe a seguinte crença: somos nós contra eles, e eu faço parte desse mundo. Mas o que parecia uma festa adolescente típica
acabou sendo um divisor de águas inesperado. Naquela noite, pela primeira vez, os alunos da Miami Aerospace Academy se juntaram num grupo maior. E os que já estavam praticando o ocultismo em grupos menores finalmente se juntaram. Foi um evento coletivo super carregado. Os jogos de magia do mal, dos quais os estudantes participavam, estavam sendo jogados no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Por você ter um grupo concentrado de pessoas que têm áreas diferentes, alguém faz hipnose, alguém usa tabuleiro Ouija, isso certamente está gerando um aumento de atividade paranormal na área. Para jovens que foram abusados e esquecidos, despidos de suas identidades, retomar o poder por meio do ocultismo era, no mínimo, emocionante. Quando falamos em envolvimento com o ocultismo, o risco é que, quando os jovens vão além da exploração, isso se torna uma vida, se torna uma religião, se torna um poder, e eles são atraídos demais para dentro disso. É preciso buscar o poder sobrenatural, e eu acho que foi isso que esses jovens fizeram. Essa sensação de empoderamento poderia cobrar um preço que esses alunos nunca poderiam prever. Quando você busca e executa, está dizendo aos demônios: olha, eu estou aqui, agora me dê poder. Eles não sabiam, mas naquela noite, os alunos da escola poderiam abrir um portal para o inferno. Tudo acontecendo, concentrado em um só lugar, com certeza possibilita que um portal se abra. Um portal é considerado uma porta aberta para o mundo espiritual, outra dimensão, onde dizem que os demônios habitam. Existem discordâncias sobre como e onde um portal pode abrir. Mas a maioria concordaria que uma quantidade concentrada de atividades ocultas pode ser suficiente para causar esse rompimento. Algumas pessoas acreditam que um portal pode ser aberto com piscar de olhos, enquanto outros estão convencidos de que um espelho, um objeto encontrado em qualquer casa, possa servir como um portal para permitir a entrada de criaturas de fora do nosso mundo. Inclusive, o espelho é o ponto central de um dos jogos de ocultismo jogado pelos alunos. Loira do banheiro, loira do banheiro. Existe há muito, muito tempo. A ideia é que você fique na frente de um espelho, olhe dentro dos olhos e repita: loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. É um desafio, é emocionante, mas é na verdade uma invocação das forças do mal. Eles falam loira do banheiro 3 vezes. E isso serve como uma invocação para um espírito diabólico conhecido como loira do banheiro se manifestar. Naquela noite, 3 garotas da escola se trancaram no banheiro para tentar invocar a loira do banheiro. Então, se não souberem o que estão fazendo, podem abrir algum tipo de portal, porque é como se fosse um convite para o lado de cá. E o espírito entra e diz: é isso, veja quem eu sou. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Ninguém realmente espera que alguma coisa aconteça. Loira do Repetindo banheiro. 3 vezes. Aí você espera para ver o que acontece. Até acontecer. Loira do banheiro. 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 As garotas ficaram tão assustadas que pararam imediatamente com a brincadeira. Mas já era tarde demais. Primeiro se comunicaram com os mortos, depois abriram portais para o desconhecido. Foi nesse momento que as coisas começaram a piorar, porque o que eles não sabiam é que não estavam só destrancando essas portas, estavam escancarando. Os jovens começam a se comportar mal porque os demônios podem tomar conta deles e obrigá-los a fazer coisas estranhas. Segundo relatos, o clima da festa ficou sombrio imediatamente. De repente, personalidades começaram a mudar, se tornando ameaçadoras e violentas. 2 garotos que eram muito amigos começaram a brigar um com o outro, sem qualquer provocação prévia. Por que isso aconteceria?
Porque entidades demoníacas podem tê-los influenciado para agirem de maneira violenta, coisa que ia contra a natureza deles. O problema com qualquer tipo de energia sombria, demônio, espíritos, você não tem controle algum. Você pode sentir que tem controle, pode achar que sabe o que está fazendo, mas você está sendo controlado por eles. Ao participar desses jogos, eles não tinham percebido que a infestação já tinha começado e que as forças demoníacas já estavam na ativa, influenciando como eles se comportavam, como entendiam o mundo. A festa de Halloween foi de divertida para aterrorizante num piscar de olhos. Os alunos desesperados para fugir da energia ruim da escola tinham mexido onde não deviam, no paranormal. É uma coisa muito perigosa, porque o que acontece é que Satanás pode se concentrar apenas naquele único grupo e procurar alguma coisa que vai acender a faísca do contágio da possessão coletiva. E ele vai tomar conta, não é mais você que toma as decisões. Na manhã de 25 de outubro, tudo estava favorável para um grande ataque demoníaco na escola. Jovens desmoralizados e com a psique abalada. Uma obsessão coletiva pelo ocultismo e contato constante com o reino espiritual, onde entidades do mal aguardavam prontas para avançar em vítimas involuntárias. Na festa de Halloween da noite anterior, ficou claro que alguma coisa sombria e poderosa tomou posse dos cadetes problemáticos. A pressão estava aumentando cada vez mais e mais entre os alunos. E naquele dia, 25 de outubro, simultaneamente chegou a um ponto de ruptura. O pavio foi aceso. E o que aconteceu em sala de aula causou a explosão. Conforme eu soube, alguns dos alunos que estavam na festa na noite anterior estavam nessa aula com uma professora, que foi uma das pessoas que ensinou sobre o ocultismo. Os jovens não conseguiam esquecer os eventos perturbadores que aconteceram na festa. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Na escola, no dia seguinte, todos ainda estavam falando sobre isso, ainda estavam um pouco assustados. E uma das professoras percebeu e ela quis tentar ajudar os alunos. A ideia da professora para tentar ajudar os jovens foi hipnose. O que é hipnose? Hipnose é um estado de atenção concentrada. A palavra hipnose é a palavra grega para sono e tem sido praticada desde a época dos antigos egípcios. Para um psicólogo formado e treinado, pode ser uma ferramenta terapêutica segura e eficaz, mas pode ser perigosa nas mãos erradas. A hipnose é uma ferramenta clínica, tem que ser feita com cuidado quando se tem jovens sob um estado de ansiedade e sugestionabilidade. A professora, como hipnotizadora iniciante, tentou fazer uma sessão de regressão. O problema em fazer isso sendo iniciante é que você nunca sabe o que vai acontecer durante uma sessão de regressão. Os alunos, já no ponto de ruptura por causa dos abusos de Marina e dos funcionários, se apegaram à última centelha de determinação, a única coisa que a hipnose retirou deles. Eu não faço ideia de que tipo de hipnose é essa. Mas hipnose de controle mental é muito perigosa. E se você começa a mexer com esse nível de consciência das pessoas e não sabe o que está fazendo, pode ser muito perigoso. Uma das alunas é a que tinha ficado traumatizada na festa da noite anterior, brincando de loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro.
A professora insistiu que a garota passasse por uma sessão de hipnose naquele mesmo instante, mas a garota tentou resistir o pedido estranho da professora. A insistência dela foi a última gota para essa pobre menina. E fazendo isso, ela basicamente virou uma chave. Mas poderia haver um motivo mais sinistro para a aluna resistir ser hipnotizada? O demônio dentro dela sabia que, se ela fosse submetida a uma hipnose regressiva, ele poderia ser exposto. Talvez por isso a aluna não queria participar daquilo. A professora persistente continuou insistindo. A aluna conhecia as consequências de não obedecer a uma ordem dos professores. Por fim, ela cedeu. Os riscos envolvidos em uma hipnotizadora amadora tentar sondar uma mente jovem e delicada, uma jovem que já sofreu um incidente traumático tão recente quanto na noite anterior, são incontáveis. Há diversas coisas que podem dar errado. O barril de pólvora de instabilidade paranormal acendeu uma chama do inferno. E tudo deu terrivelmente errado. A jovem entrou em pânico, ela foi dominada pelo terror. Ela sentiu que estava sendo atacada. Até que a jovem por fim a explodiu. Foi tudo muito intenso e ela saiu correndo. A garota saiu correndo pelo corredor até o banheiro e foi seguida pelas amigas preocupadas. Ela caiu no chão e fez uma confissão aterrorizante. O diabo está dentro de mim. O diabo está dentro de mim. O diabo está dentro de mim. O que se vê depois é ela levitando. Um sinal clássico de possessão demoníaca. Seja lá que força do mal tomou posse daquela jovem, também pareceu tomar posse das amigas dela. Os alunos que estavam usando magia do mal para se verem livres da opressão escolar estavam prestes a sofrer um ataque espiritual generalizado. A verdade é que eles abriram uma porta. E quando abriram essa porta, essas coisas viram uma oportunidade e atravessaram. E na verdade não foi só um que atravessou. Muitos deles atravessaram. Na Miami Aerospace Academy, o diabo entrou no recinto. É quase como se os portões do inferno tivessem sido abertos. Alguma coisa foi inserida ali. E não deviam ter mexido com essa coisa. Parece que eles liberaram alguma energia que era negativa, muito negativa. E que devia estar acumulando durante muito tempo. O palco foi montado para uma possessão demoníaca coletiva catastrófica. Possessões existem na mitologia de quase todas as culturas. E durante milhares de anos, pessoas relatam o fenômeno de assombrações demoníacas. No reino espiritual, os demônios são anjos caídos, são espíritos inumanos. E nunca caminharam pela terra como um ser humano. Assombrações demoníacas em casas são muito opressivas. E geralmente são acompanhadas por odores horríveis, como de carne podre e enxofre. Facilmente identificável, como se você estivesse entrando pelos portões do inferno. Só que na sua casa. Ou na sua escola. E é apavorante. Demônios têm a habilidade de causar danos corporais. Pessoas já relataram serem arranhadas, mordidas ou até empurradas pelas escadas. Mas o mais devastador é quando um demônio entra em um corpo humano. Quando ele possui esse corpo. É muito raro. E as condições têm que ser perfeitas. E as condições eram perfeitas. Em 1973, o mundo inteiro toma ciência da possessão demoníaca.
Esse foi o ano em que O Exorcista foi lançado com seus efeitos especiais apavorantes, criados para causar um medo primordial nos corações dos espectadores. As possessões na vida real têm acontecido há séculos. Não é como acontece nos filmes, onde alguém vomita sopa de ervilha e a sua cabeça gira. Não, o rosto da pessoa muda. A expressão dela muda. E ela acaba fazendo coisas que nunca faria. Os que já estudaram o fenômeno relatam que possessões demoníacas ocorrem em 3 estágios. Os 3 estágios da possessão são infestação, depois opressão e a possessão total. A infestação é quando está bem no comecinho. É quando ele está se apresentando para a pessoa que ele escolheu possuir. Quando ele anuncia a presença dele, geralmente faz com 3 batidas. Que zomba da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente aí que o espírito realmente tenta destruir você. Coisas ruins começam a acontecer. Sua vida financeira pode desmoronar. Acidentes podem acontecer. Todos os tipos de coisas negativas começam a acontecer, com opressão. E assim que você estiver destruído, a ponto de não conseguir mais se aguentar, ele toma o controle total. A partir daí, você está à mercê desse demônio. Por fim, acontece a possessão em si, onde um ser humano é habitado por uma inteligência de natureza maligna que não é a dele próprio. Na escola, os jovens já tinham passado por algumas das fases da possessão. Eles abriram portais ao invocarem esses espíritos, ao brincar com tabuleiros ou Ouija e ao jogar cartas de tarô. E a segunda parte é a opressão. A opressão é quando os espíritos e os demônios tentam destruir a pessoa física e mentalmente. Satanás tenta possuir alguém numa situação em que exista algum tipo de trauma, privação ou punição. E os funcionários já tinham feito isso com os jovens. Na hora em que a jovem correu para o banheiro, uma possessão demoníaca em larga escala teve início. A garota caiu no chão e começou a alegar que o próprio diabo estava dentro dela. O diabo está dentro de mim. 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 As amigas dela a cercaram. Elas estavam paralisadas de pavor. E é aí que uma coisa acontece. Uma coisa que nenhuma delas vai conseguir esquecer. As garotas estavam chocadas em ver a amiga tremer e revirar os olhos. Elas pensavam que estava tendo uma convulsão, mas não era. Era muito pior do que qualquer coisa que poderiam imaginar. Levitação é uma das ferramentas que o diabo usa para mostrar que você está totalmente impotente, que é uma marionete nas mãos dele. Ele usa isso para tomar controle total do seu corpo e faz isso para mostrar a você e a todos ao redor que é ele quem está totalmente no controle. As jovens testemunhas assistem em horror extremo quando o corpo da garota parece levantar do chão sozinho e levitar miraculosamente no ar. Um demônio vai usar a levitação para chocar mesmo. Isso choca qualquer um que assista. Quase deslumbra, porque vai muito contra as regras da ciência e da física. Na sala de aula, a professora que provocou o incidente ouviu gritos misteriosos vindo do banheiro feminino. Incomodada,
ela foi investigar. A professora saiu correndo do banheiro e ela nunca mais foi vista. Mais tarde, foi relatado que essa professora negou totalmente ter realizado hipnose naquela aluna. A garota que foi possuída estava passando por uma situação esmagadoramente apavorante. Uma total perda de controle, aliada ao fato de que você sabe que alguma coisa maligna tomou controle de um hospedeiro, que é você. A exibição aterrorizante do poder demoníaco deixou as colegas da garota numa incredulidade brutal. Mas o que nenhuma das alunas conseguia entender é que era o marco zero de uma infecção diabólica. A levitação no banheiro feminino foi só uma amostra demoníaca do horror que estava por vir. Assim que aquela garota levitou, ela abriu as comportas. E a atividade demoníaca inundou aquela escola inteira. O mal foi libertado na Miami Aerospace Academy. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma possessão coletiva estava tomando posse de uma escola. O diabo tá dentro de mim! O diabo tá dentro de mim! Numa tentativa desesperada de se sentirem poderosos, os alunos oprimidos provocaram um incêndio que abriu as portas do inferno. A quantidade de atividade de ocultismo praticada naquela escola, não só pelos estudantes, mas também pelos docentes, escancarou ainda mais aquela porta. E isso transformou a escola em uma entrada muito fácil para o mundo e para esses jovens. Eles tinham tudo o que precisavam. Foi a tempestade perfeita. Tudo se juntou. O portal estava aberto. O medo, a raiva e a opressão libertaram os demônios. Loira do banheiro. A força demoníaca que se manifestou no banheiro feminino começou a se espalhar por toda a escola. O diabo invadiu. Cômodo a cômodo, andar a andar, pelas escadas, pelo prédio inteiro. Simultaneamente, numa sala do andar de cima, um ar de ameaça adentrou o recinto, permeou a sala e lentamente começou a assumir o comando. Os alunos não fazem ideia do que aconteceu no banheiro, mas ainda assim, alguma coisa mudou. Tinha alguma coisa ali. Sem qualquer provocação, dois garotos começaram a desferir socos um no outro, o que escalonou até virar uma briga séria. Pareceu afetar dois dos cadetes, que começaram a brigar. Eles não perceberam que a infestação já tinha começado e que as forças demoníacas já estavam na ativa, influenciando como eles se comportavam, como entendiam o mundo. Eles não eram os mesmos. Eles estavam infectados pelo diabo. Estavam possuídos. Essa força demoníaca que entrou na escola começou a atravessar os dois garotos como uma força nunca vista antes. A força sobre-humana desses adolescentes era surpreendente. Até que um é levantado no ar e lançado para fora da sala de aula. Um dos garotos foi literalmente jogado pela janela. Esse rapaz cai de um prédio de 2 andares, pousa
ileso e levanta. O Sr. McKendley chega perto. E ele é incapaz de dominar o menino, que é bem menor do que ele. Força inacreditável é um sinal clássico de possessão demoníaca. Eu já tive casos de fazer um exorcismo em uma mulher de 43 quilos que precisou de 6, 8 homens para controlar. Eu já vi força violenta e anormal. Por terem testemunhado esses eventos demoníacos terríveis, os alunos foram infectados pelo mal. O inferno veio à tona e a possessão coletiva teve início. Assim que essa centelha é acesa, assim que esse fogo começa a se espalhar, então acontece o quê? Possessão coletiva. A possessão era como um vírus. Ela se espalhou pela escola rapidamente. O caos estava literalmente invadindo os corredores. Os alunos começaram a agir como animais selvagens, barulhos estranhos, olhos arregalados, atitudes insanas. No minuto em que um demônio começa a se apresentar numa pessoa, os olhos dela mudam. De várias maneiras diferentes. As cores podem mudar, a dilatação pode mudar. Às vezes os olhos abrem além da capacidade humana. Há relatos diferentes sobre como é estar possuído. Algumas pessoas se lembram de tudo, outras não se lembram de nada. Elas se lembram de não ter mais o controle da própria mente. A pior sensação é a da perda de controle instantânea. Você se sente um estranho no seu próprio corpo. Você faz coisas que nunca faria, diz coisas que nunca diria. Possessão demoníaca é a perda de controle irrevogável para alguma coisa muito sombria, muito maldosa e extremamente perigosa. Não há dúvidas de que esses alunos estavam possuídos. E os que não estavam possuídos corriam para se salvar. Esses jovens viram seus colegas de classe mudarem de personalidade, mudarem a forma e se transformarem em pessoas diferentes. Estavam possuídos por seres demoníacos. Alguns dos jovens estavam arrancando as portas das paredes. Isso é uma prova da força demoníaca. Já passei por casos em que vi pessoas em um exorcismo realmente arrancarem uma porta da dobradiça. Isso é possível. Isso foi descrito. Muitas coisas estão sendo descritas aqui que não são normais, são paranormais, são demoníacas. Quando oficiais da segurança pública finalmente chegaram, encontraram uma escola envolvida em um pandemônio paranormal, com adolescentes implorando por proteção contra seus colegas possuídos. Os primeiros oficiais puderam olhar e ver que os jovens ainda estavam na escola. Eles estavam batendo nas janelas, tentando sair. Nossa intenção inicial foi tentar encontrar alguém que estivesse no comando do campus e tentar entender o que exatamente era o incidente ou o que causou o caos que estávamos vendo. A única pessoa que eles achavam que poderia ajudar era o general Evaristo Marina, que comandava os alunos com um punho de ferro. Mas onde o poderoso general estava, enquanto o diabo assolava a sua escola e ameaçava seus alunos? Os primeiros oficiais vão procurar por respostas. E fomos direcionados para a sua sala. Nós chegamos lá e não tinha ninguém. O diabo foi invocado para o acerto de contas. E o general tinha desaparecido. Caos, confusão e medo. Foi o que os primeiros oficiais encontraram quando chegaram aos possuídos pelo mal. 25 de outubro de 1979, minha posição no Corpo de Bombeiros na época era como oficial de operações de resgate. A situação era caótica, tinham jovens correndo para todo lado. Foi ao chamado que respondi.
Os oficiais viram estudantes furiosos, fora de controle, com um comportamento animal bizarro, gritando, rangendo, alguns temendo por suas vidas. Eles estavam com medo de alguma coisa e foi isso que tentamos descobrir, o que estava fazendo com que se comportassem daquela maneira. No meio da histeria, uma força sombria maligna se tornou a curadora desse caos. Vários deles mencionaram o diabo. Os alunos disseram que estavam possuídos ou que havia um demônio presente. E que eles estudavam o ocultismo. Os primeiros policiais procuraram por todo lugar pelo general maligno Evaristo Marina. Ele não estava em lugar algum. Ele e seus funcionários bajuladores desapareceram. Andamos pelo campus inteiro tentando descobrir onde poderíamos encontrar alguém que soubesse o que estava acontecendo. E foi estranho não ter ninguém lá, principalmente num dia letivo. Quando o fogo do inferno explodiu, os ferozes agentes militares abandonaram seu posto. Onde estavam os agentes? Onde estavam? Fugiram do local. Achamos muito estranho, não conseguíamos localizar ninguém no local que estivesse implicitamente no comando. Finalmente, os alunos saíram do transe. Acabou ao meio-dia. A coisa que dominou o prédio tinha partido, mas alguma coisa esteve lá. No dia seguinte, o evento atingiu os jornais locais. As manchetes eram claras sobre o que os jovens acharam que tinha acontecido. A hipnose liberta demônios. A história da possessão foi publicada pela Associated Press e rodou o país. Ela saiu até no New York Times. Depois de descobrirem sobre os detalhes terríveis da rebelião, os pais ficaram furiosos. As repercussões foram imediatas. Pelo menos um professor se demitiu na hora e outros pais retiraram os filhos da escola. Mas, estranhamente, a história bizarra da possessão coletiva da escola rapidamente desapareceu das manchetes. Muita gente queria abafar isso. E as autoridades envolvidas queriam que fosse abafado o mais rápido possível para não prejudicar as suas reputações. Foi como se todos tivessem esquecido o que aconteceu no dia em que Satanás apareceu na escola. Por sua vez, Marina chama toda a história de campanha difamatória. Marina tinha desculpa para tudo. Marina reforça que foram seus inimigos tentando matá-lo naquele dia. A pergunta é: os inimigos do general eram reais ou invocados? Com o passar dos anos, a escola de Marina continuou no centro de escândalos sórdidos. Em 1980, acusações de má conduta sexual e estupro foram feitas por alguns dos cadetes. Investigadores da polícia de Miami dirigiram-se ao campus porque havia muitas perguntas sem respostas. Não muito tempo depois, uma jovem cadete ficou grávida enquanto vivia no alojamento da escola. Ao longo da década de 80, o escândalo começou a repercutir. Hoje é o dia em que Evaristo Marina prometeu explicar tudo e deixou as agências de notícias com sede de respostas na sua coletiva de imprensa. A escola perdeu alunos. E mais tarde, a confiança dos pais. A certa altura, perdeu o prédio como um todo. Eles precisaram se mudar para um hotel que mais tarde foi considerado deplorável por autoridades municipais. Por fim, a Miami Aerospace Academy fechou em 1988. Marina morreu em 2009. E por um tempo, pareceu que a lenda da possessão coletiva morreria com ele. A história do que aconteceu em 79, durante a minha época, acabou perdida no tempo. Acho que tem muitos alunos que estão relutantes em falar sobre isso por causa do estigma social, que é associado à experiência do paranormal e é profundo na nossa sociedade. Pode eliminar oportunidades, pode rotular você como alguém que passou por isso, e daí ninguém vai associar você a nada além disso. O que é trágico, porque você deveria poder falar quando passa por um evento paranormal e ser sincero sobre isso.
Mas talvez exista outra razão mais arrepiante sobre o motivo de esse capítulo sombrio na história demoníaca permanecer não contado. Quando os jovens foram tomados pelos demônios, a coisa terminou por si só. No entanto, não significa que seja o fim. Esses demônios podem voltar a qualquer momento. Na Miami Aerospace Academy, a ameaça constante de punição física extrema, combinada com a cultura de rituais sombrios de ocultismo, surtiu um efeito permanente em muitos dos estudantes. Um ditado comum entre os ex-cadetes era: seu melhor dia na Aerospace é o seu último. Ex-alunos se lembram de como conseguiram fugir. Estudei na Miami Aerospace Academy por 8 anos. Parece que o general achou que eu era uma má influência. Ele me chamou junto com a minha mãe depois que terminei meu 3º ano e nos informou que eu não teria permissão para me formar na escola dele e que eu poderia ir embora na hora que eu achasse que deveria. E ele disse: você não vai voltar para cá, você não vai se formar na minha escola, você é uma má influência. E esse foi o melhor dia da minha vida. Eu estava tão feliz que teria beijado ele. E eu disse: você não sabe o que está fazendo, você está concedendo o que eu desejo. Mas nem todas as partidas foram tão pacíficas. Para alguns alunos, a atmosfera de pressão da escola os levou a confrontos violentos com os funcionários. Fui chamado até a sala da direção por alguma coisa, não lembro porquê. Sei que eu entrei numa discussão com Marina. Não me lembro sobre o quê. Mas, em algum momento de uma discussão, virou uma gritaria. Até que eu comecei a chamar o cara para brigar comigo na rua. Eu disse: vamos lá, seu velho, vamos lá, venha pra fora, eu tô esperando você, vamos lá! E esse foi meu último dia na Aerospace. Depois o Marina não quis liberar meu histórico escolar para eu me matricular em outro lugar. O meu avô precisou ligar e se encontrar com o diretor da escola clandestinamente na pizzaria que ficava ao lado da escola para ele poder entregar o meu histórico escolar e daí eu conseguir me matricular na Beach High. Se não, por causa do revanchismo do Marina, eu não sei o que faria para me matricular nessa escola e ter meus créditos transferidos. Todos os dias tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa acumulando, seja entre professor e aluno, aluno e aluno, funcionário e aluno, isso. Tanto faz. Havia sempre algum drama que você sabia que estava prestes a explodir. E você ficava pensando, a escola inteira vai explodir daqui a pouco? Porque você sabia que isso podia acontecer. Era uma panela de pressão. Era assim, havia muita ansiedade, muitos conflitos de poder acontecendo. Se a atmosfera tóxica da escola podia fazer seus melhores alunos perderem a cabeça, não espanta que a instituição inteira pudesse ser infectada pelo mal. Tem os castigos extremos, as surras, o monitoramento constante, os cortes de cabelo forçados, as marchas. Tudo nesse lugar é feito para esmagar a natureza rebelde, vibrante, inerente dos adolescentes, transformar em pó. E isso se torna o terreno fértil no qual os demônios podem fincar suas garras. Isso era normal para nós. Essa era a normalidade dessa loucura que nós passamos. Você não podia falar nada contra, porque aí você era o estranho no ninho. Então você... Se acreditassem em você, nossos pais não acreditariam na maioria das coisas que aconteciam ali. Não. Eu teria dado qualquer coisa para entrar numa escola pública. Gostaria de estudar numa escola pública. Eu pensava o mesmo. Naquela época, brigar fazia parte da vida. Se entrasse numa briga e apanhasse, eles levariam os envolvidos para a quadra, vocês colocariam luvas e brigariam na quadra. Um dia eu fui pular a cerca e a corrente estava um pouco frouxa no portão.
E o portão deu um tranco. E a corrente foi com ele. E eu caí e quebrei o tornozelo. Eu estava no chão, tentava levantar, mas não podia botar o peso na perna, então eu voltei a sentar. Daí vem o comandante, caminhando, ele destranca o portão. Olha pra mim e diz, o que aconteceu? Eu disse, acho que quebrei a minha perna. Ele disse, bem, é o que você ganha por tentar matar ela. E ele fecha o portão e entra no prédio e me deixa lá. Então pedi pros meus amigos me botarem no carro deles e me levarem para o hospital. Ex-alunos de gerações diferentes que passaram pela Miami Aerospace Academy. Na verdade, todos temos histórias loucas assim. Muitos ex-alunos se recusam a falar da sua época na Miami Aerospace Academy, principalmente do dia quando abriram as portas do inferno. Olha, foi muito bizarro. Um incidente muito bizarro, muito assustador. Para mim, não é nenhuma surpresa, nem um pouco isso ter acontecido. Alguma coisa aconteceu naquele dia e todo mundo só perdeu a cabeça. É como se a tampa tivesse saído. O que estava comprimido lá dentro explodiu. Tinha muita pressão acumulada ali. Muita. Só estou feliz por termos conseguido sair com vida. Sim. Aquilo não foi fácil. Quanto ao que possa ter causado os eventos de 25 de outubro de 1979, El General deu sua resposta à imprensa. Ele alegou que todo o incidente foi um golpe inventado para prejudicá-lo politicamente. Desde 1970 até 2000, Marina se candidatou a eleições diversas vezes, desde delegado até prefeito e deputado. Ele se candidatava a tudo, para a Comissão da Água, a Comissão da Agricultura. Nossa, ele se candidataria para síndico. Ele é o que eu chamaria de um candidato político em série. Marina reforça que foram seus inimigos tentando matá-lo naquele dia. Ele pôs a culpa na política. Era uma coisa que parecia plausível. Sou o candidato na eleição, então é outro candidato que está jogando sujo. É relevante dizer que, em 9 tentativas, ele nunca conseguiu um cargo de prestígio na prefeitura. Mais de 40 anos depois da possessão demoníaca na Miami Aerospace Academy, esse dia terrível esvaneceu na lembrança. Não há muitos registros sobre esse evento. Ele acabou se perdendo na história e na história paranormal. Mas os que estiveram lá nunca vão conseguir esquecer. Muitas coisas estavam acontecendo. Eu falo sobre isso com as pessoas e elas quase não acreditam em mim. Você precisa ter vivido, ter passado por essa experiência. Por não haver muitos registros desse evento e poucas pessoas escolherem falar sobre ele, nós não temos o panorama completo desse episódio. Eu passei 40 anos no Corpo de Bombeiros e existem alguns incidentes que ficam na cabeça que são muito estranhos e muito incomuns. E esse, com certeza, é um dos que são lembrados. O pânico satânico, que alguns dizem que foi desencadeado por filmes da época, como O Exorcista, pode ter sido um fator nesse evento? O ocultismo corria solto. Estava em filmes, estava na vida cotidiana. A criminalidade aumentou. Havia um maior índice de rituais satânicos. O pânico satânico se infundiu no cotidiano da sociedade. Alguns dizem que não foi demoníaco, mas um simples episódio de histeria coletiva. É quando o pânico do momento, a sugestão toma o controle e faz as pessoas acreditarem que alguma coisa que não existe está acontecendo. E isso se alastra como um medo sobrenatural e faz as pessoas agirem de um modo que normalmente nunca agiriam. Havia diversos fatores que são clássicos em uma situação de histeria coletiva, como altos níveis de estresse e um grupo consistente. Eles estavam unidos por um inimigo comum, unidos pelo ocultismo, estavam unidos porque eram colegas. E esses jovens sentiam medo constante o tempo todo. Quando os jovens tomaram o controle no incidente de 79, eu acho que foi só um jeito de eles finalmente dizerem basta. Agora já chega.
O que vimos foi uma revolta coletiva causada pelo sofrimento psicológico tomar a forma dessas práticas espirituais, dessas possessões demoníacas. Todo esse comportamento foi uma forma de dizer: chega, não aguentamos mais, temos que retomar nosso poder. Algumas pessoas dizem que foi só uma farsa perpetrada pelos alunos. Um jeito de dar o troco em Marina e no resto dos docentes pelo seu regime opressivo. Movidos pela raiva que estavam guardando por essa instituição, eu odeio os professores, odeio Marina. Tenho que atacar o que é tangível: as paredes, a porta, a escola. As partes tangíveis da escola representam essas pessoas. Eu vou bater com força. Esses jovens não eram organizados para elaborar uma farsa como essa. Havia muitas, mas muitas manifestações físicas de eventos paranormais. Descartar isso não faz justiça para as testemunhas que estavam no local. Aqueles que viram pessoas fazendo coisas que seres humanos simplesmente não conseguem. Coisas que não podem ser explicadas por meios comuns. Coisas que só podem ser de natureza paranormal e provavelmente de origem diabólica. Se não foi histeria coletiva e não foi uma farsa, então o que foi? Muitos especialistas em ocultismo insistem que isso foi um evento paranormal. Uma das maiores possessões coletivas da história dos Estados Unidos. Não tem como isso não ter sido nada além de um ataque demoníaco. Estou convencido de que aconteceu uma possessão de verdade. Então foi um tipo de possessão coletiva. O pandemônio no corredor foi um evento paranormal pleno que os estudiosos do ocultismo chamaram de um dos incidentes mais estranhos do mundo acadêmico norte-americano. Alguma coisa paranormal aconteceu lá e parece que estava acumulada há anos. Acho que os alunos conseguiam sentir o medo no ar. Acho que isso acumulou com os anos por causa da ansiedade e todo o jogo de poder com que eles conviviam. Parece que o que aconteceu nessa escola é impossível. Mas eu sei pelas minhas pesquisas e pelo meu podcast que coisas assim acontecem o tempo todo. Em 2014, aconteceu uma possessão coletiva numa escola japonesa. Uma garota se levantou e começou a gritar. E tudo isso se multiplicou. Todas as alunas fizeram a mesma coisa. Esse tipo de coisa acontece em pequenas áreas ao redor do mundo. E todas parecem ter uma origem diabólica. Se possessões coletivas já aconteceram antes, podem acontecer outra vez. Mas os alunos da Miami Aerospace Academy nunca esquecerão o dia em que o diabo dominou a escola. Essas coisas acontecem porque existem desde que o mundo é mundo. O tempo não significa nada para eles. Mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde você vai estar fraco e virão atrás de você.